Jangadeiro Band News FM. Eleições. São 9h33, depois de realizar sabatina com os candidatos ao governo do estado, a Jangadeiro Band News realiza esta semana a série de entrevistas com os candidatos ao Senado para as eleições deste ano. Ontem, a primeira entrevista seria com o candidato da Federação PSDB, Cidadania, Amarílio Macedo. No entanto, a gente já explicou desde ontem que foi cancelada porque sua candidatura é alvo de um questionamento judicial. Pelo critério de ordem alfabética do nome de candidato, nosso entrevistado de hoje é Camilo Santana, do PT, a quem a gente já agradece a participação. Bom dia, Camilo. Bom dia, Nonato. Queria agradecer a oportunidade, também agradecer aqui ao nosso Vanderlei Filho, ao Yuri Costa. Bom dia. E para mim é um prazer participar do Jornal Jangadeiro e cumprimentar todos os ouvintes, telespectadores aqui das redes sociais, nossos queridos irmãos e irmãs cearenses. Camilo é engenheiro agrônomo, foi secretário de Desenvolvimento Agrário entre 2007 e 2010. Em 2010 foi eleito deputado estadual, em seguida foi secretário das cidades durante o governo Cid Gomes. Em 2014 foi eleito governador com apoio dos irmãos Ferreira Gomes e reeleito em 2018. Em abril, ele renunciou ao cargo para concorrer à vaga no Senado. Eu já começo perguntando como é que o senhor vê a atual legislatura no Senado Federal em tempos de polarização. Olha, Donato, eu acho que nós acreditamos e eu defendo muito a importância de uma grande mudança no país, né? O Brasil precisa voltar a ter esperança. O povo brasileiro tem sofrido ao longo dos últimos anos inflação, desemprego, carestia, perda do poder aquisitivo do salário mínimo. Então nós acreditamos que a importância nessas eleições de fazer uma mudança importante nos rumos desse país. E eu defendo, repito, a candidatura do ex-presidente Lula, que foi um grande presidente, foi o presidente que na história desse país tirou milhões da pobreza, que deu oportunidade a um filho de um trabalhador ir para a universidade, onde as pessoas tinham condições de comprar sua moto nova, sua geladeira, seu fogão, né? Então, essa esperança, e eu quero a oportunidade do povo cearense de, lá no Senado Federal, poder contribuir com o presidente Lula no seu governo e continuar trabalhando muito pelo meu estado do Ceará. Então, eu acredito que essa polarização faz parte da democracia, é importante o bom debate, mas é importante avaliar as políticas que foram construídas ao longo com o ex-presidente Lula e também avaliar o atual presidente, né, que muitas vezes eu fui governador, Nonato, sei o quanto nós fomos assim, não fomos tratados de forma institucional republicana. Né? Praticamente fomos boicotados aqui no estado do Ceará ao longo do meu governo com o presidente Bolsonaro. Então isso não é modelo de estadista. Um presidente ou um governador, quando é eleito, ele precisa tratar todos, né? Ele vira um presidente de um país inteiro, de todos os brasileiros. E foi esse o meu comportamento como governador, por exemplo. Eu sempre tratei a todos os prefeitos. Talvez eu fui o governador que recebi todos os prefeitos, fui a todos os municípios, independente do partido político, criei políticas públicas independente dos municípios. As areninhas são para todos os municípios, o programa Mais Infância, que leva assistência à criança de 0 a 6 anos com transferência de renda, são para todos os municípios. O programa Sinalize, por exemplo, que leva urbanização para a cidade, são para todos os municípios, com critérios, né? O Vale Gás, que é uma política também que nós criamos, é para todos os municípios, com critérios. Acho que é dessa forma, um governante tem que olhar para todos, independente de partido. É assim que eu acredito na política e eu acredito que nós vamos fazer uma mudança nesse país esse ano, nessas eleições, para dar mais esperança ao povo brasileiro. E quais são as referências que o senhor cita de senadores cearenses? Olha, eu tenho muita admiração pelo senador Cid. Para mim foi um dos grandes governadores desse estado, um amigo pessoal que tenho. Tive a honra e a oportunidade de ter servido ao seu governo durante praticamente 8 anos, como você mesmo disse no início. Fui secretário de Desenvolvimento Agrário e secretário das cidades no governo dele. Hoje, no Senado Federal, tem defendido o Ceará e tem nos ajudado aqui aos cearenses, principalmente ajudou o meu governo. Também uma referência ao senador Tasso Gereissati, né, um estadista, também um grande governador desse estado, que fez a transformação e a mudança de rota, né, para o crescimento do estado do Ceará. Então,
Para mim, esses dois senadores são referências importantes aqui para o povo cearense. O senador Eunício, o senhor colocaria, né? Presidente da Casa. O senador Eunício, eu entendi que foram os que estivessem no mandato, né? Mas o senador Eunício também foi um presidente do Senado que, à época, como presidente do Senado, me ajudou muito no governo do Estado, abriu as portas, né? Para você ver que eu não faço política olhando partido, eu, inclusive, foi meu adversário, mas eu o procurei pelo bem do Ceará, como tenho procurado a todos, né? Inclusive procurei, vocês terem uma ideia, Nonato, eu solicitei ao longo do meu segundo mandato audiência com o presidente, nunca foi atendido, oficialmente inclusive. Então, eu acho que quando você é um gestor, quando você assume o cargo, você precisa buscar, independente de quem seja o presidente, independente de quem esteja nos cargos, porque nós temos a responsabilidade de trabalhar pelo povo do nosso Estado. Então, eu, na época, repito, procurei o senador Eunício, presidente do Senado Federal, e ele contribuiu muito com o Estado do Ceará naquela época para ajudar a trazer recursos e melhorias para o nosso Estado. Nesse começo de campanha aqui no Ceará, a gente tem entrevistado os candidatos ao governo e temas como emprego, saúde e segurança, especialmente no que diz respeito à atuação de facções do Estado, estão entre os mais citados entre os concorrentes. Caso o senhor seja eleito para o Senado, essas seriam prioridades lá no Congresso? Olha, Renato, eu sempre fiz um debate da importância da gente ter uma política nacional mais forte, né, em relação ao enfrentamento à violência. O crime, ele ultrapassou as fronteiras dos estados. Aliás, eu disse isso várias vezes. Hoje, uma pessoa lá do Rio de Janeiro dá um comando de uma ação aqui no Ceará, ou no Rio Grande do Norte, ou na Amazônia. É preciso integrar um sistema de segurança pública do Brasil. Nós conseguimos, ainda antes no final do governo Temer, aprovar o sistema integrado, o sistema único de segurança pública no país, mas infelizmente ele não foi colocado em prática. É exatamente para integrar a inteligência, integrar as informações, repito, porque muitas vezes um criminoso sai das fronteiras dos estados e você precisa ter essa coordenação, até porque é importante lembrar, Nonato, que o problema da violência do Brasil hoje chama-se uma coisa chamada tráfico de drogas, né? E o Brasil não produz drogas pesadas. A droga entra pelas fronteiras brasileiras e está na Constituição a responsabilidade de proteger as fronteiras brasileiras e combater o narcotráfico, que é o tráfico de drogas no Brasil, é do governo federal, não são dos estados e dos municípios. E hoje 99% das ações de segurança pública realizadas nos estados brasileiros são dos governos. Todos os investimentos. E eu desafio, Nonato, aqui no Ceará, durante os 7 anos que eu fui governador e hoje a governadora Isolda Sela, eu desafio um estado brasileiro que tenha tido mais investimento público em segurança do que o estado do Ceará. Investimento em qualificação profissional, foram mais de 15 mil homens contratados durante o nosso governo. Nós abrimos 67 bases do raio em cidades de médio e grande porte no Ceará para reforçar a segurança pública. Nós criamos um sistema de inteligência, de integração de câmeras, são quase 4 mil câmeras, Vanderlei, com leitura de placa, com um sistema moderno. Tem estados vindo conhecer a experiência do Ceará. Nós criamos, inauguramos, e agora a Isolda vai inaugurar a segunda etapa do maior e mais moderno centro integrado de segurança. Para quem quer conhecer, ali em frente à antiga base aérea aqui de Fortaleza, são 86 mil metros quadrados, com o que há de melhor e mais moderno na segurança pública nesse país, né? Investimento em tecnologia, investimento na Polícia Civil, investimento nas aeronaves, com o que há de mais, interiorizando os serviços da segurança pública. Então, isso é um processo, Nonato. Eu gosto sempre de lembrar que ninguém vai resolver os problemas com mágica ou de uma hora para outra. É bom lembrar a educação do Ceará. Antes de 2007, o Ceará tinha um dos piores indicadores de educação do país. E através de uma política planejada, continuada, meritocrática, hoje o Ceará é a referência do Brasil. O que nós estamos fazendo aqui na segurança pública, temos muito ainda a fazer, muito mesmo. Mas isso é um processo de construção, de planejamento, com investimento, né, com inteligência, com integração, com ações de prevenção, Nonato. Porque nenhum país do mundo, nem os países ricos combateram a violência sem prevenção. E a prevenção está na política das areninhas, que todos os 184 municípios recebem hoje do nosso governo. Está a escola de tempo integral,
que nós transformamos 60% já das escolas de ensino médio no Ceará, já é de tempo integral, onde o nosso jovem passa o dia na escola, faz a refeição, além de dar esperança para o nosso jovem, é uma forma de proteção desse jovem. Ao invés de ele estar no meio da rua, está dentro da escola. E já é lei, Nonato, que até 2026 está aprovado pela Assembleia e todos os recursos que o Ceará recebe agora de um precatório do Fundef, todos serão investidos na educação do Ceará para transformar 100% das escolas de regulares de ensino médio do Ceará até 2026 em escola de tempo integral. Então esse seria um problema que não era para ser sanado logo de um dia para o outro, mas... Esse não é um problema só do Ceará, Donato. Esse é um problema do Brasil. E eu quero lá no Senado poder fazer esse debate com sinceridade, com transparência, ajudar ao presidente Lula a enfrentar esse problema com diálogo, integrando os estados brasileiros. Nós fizemos aqui uma ação importante, Donato, que hoje é uma referência para o Brasil. Nós fizemos uma intervenção no sistema prisional cearense. Nós criamos o primeiro presídio de segurança máxima. No primeiro ano que eu fiz essa intervenção, Donato, nós tiramos 6 mil celulares de dentro dos presídios. Aqui, o traficante ou o bandido dava ordem de dentro do presídio. Hoje não dá mais. Nós temos hoje um grande secretário, uma grande equipe. Isso foi investimento em novos presídios, em sistema moderno de controle, né? Então, são ações importantes que nós vamos construindo. Repito, isso não se faz de um dia para a noite, mas eu sei do sentimento do trabalhador, da trabalhadora, da dona de casa, o medo com a insegurança, mas, repito, nós estivemos 24 horas agarrados com esse problema, não medindo esforços, e é o que a Isoura tem feito, e é que o Elmano, que é o nosso candidato a governador, né, tem se proposto a dar continuidade, aperfeiçoando, continuando os investimentos e valorizando nossos profissionais de segurança pública, Donato. Eu me lembro que em 2014, Donato, nas eleições de 2014, eu recebi as mulheres de policiais dizendo, governador, o candidato, na época, o meu marido tem 15 anos, 18 anos de profissão, nunca recebeu uma promoção, Vanderlei. Eu promovi mais de 25 mil profissionais da segurança pública no nosso governo. Hoje é a melhor lei do país, é uma forma de valorizar. Não é só a questão só salarial, que também nós aumentamos. Eu dobrei o salário de um coronel no Ceará em 7 anos, Donato. Então não é só isso. Hoje um soldado no Ceará ganha mais do que um soldado em São Paulo, do salário inicial. Então, além de valorizar o profissional, é o reconhecimento do seu trabalho lá na ponta com o reconhecimento das promoções. Então, isso é um conjunto de integrações, de ações que tem que unir prevenção, tem que unir inteligência, tem que unir articulação, e precisa ser dada continuidade aqui no estado do Ceará. Fio. A gente até percebe que esse tema, o Nonato citou também saúde e emprego, mas o tema segurança vem aí nesse início de campanha se consolidando então como o tema principal, até mesmo o senhor responder, deu bastante ênfase justamente nesse foco. Mas em relação ao... Esse tema foi o tema das eleições de 2014, foi o tema de 2018, será o tema das eleições de 2022 e com certeza continuará, porque, repito, eu quero a oportunidade ao povo cearense de estar no Senado Federal para levantar não só esse tema, mas, por exemplo, eu quero fazer a defesa da escola tempo integral no Brasil. Eu defendo que o Brasil precisa estar perdendo talvez o momento mais importante da sua história, pela juventude do seu povo, da gente transformar todas as escolas públicas do país em escola de tempo integral. Talvez essa seja a maior política que o país, não pensando no imediato, Vanderlei, mas pensando a médio e longo prazo, porque é através da educação que a gente dá oportunidade às pessoas. Vanderlei, se a gente for analisar, há décadas atrás, só quem tinha direito para ir para uma escola boa era filho de rico. Só quem tinha direito a fazer um curso de medicina no Ceará, no Brasil, era filho de rico. Hoje não. Um aluno de escola pública do Ceará vira médico, vira advogado, vira engenheiro. É essa esperança de igualdade social que nós estamos dando à população. E é isso que eu acredito, que a política é para dar oportunidade às pessoas que mais precisam e dar igualdade na sociedade. Então é disso que nós estamos falando. E a educação, para mim, é uma prioridade, tem sido prioridade do nosso governo, meu e da Isolda, até porque ela é grande responsável por esse processo de transformação no Ceará ao longo desses anos. Foi secretária da Educação, vice-governadora e agora governadora do Estado. E eu quero lá no Senado Federal defender essa política de tempo integral para o país. Então são temas importantes, como também defender a saúde pública, a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, a saúde pública, até porque, Donato,
mais de 80% da população cearense utiliza o sistema público de saúde. E os investimentos que a gente fez aqui no estado, nós levamos um hospital para cada macro-região do Ceará de alta complexidade. E estamos construindo agora o maior hospital do estado, o primeiro hospital universitário ali na UES, que está bastante avançado, deverá ser inaugurado, botado para funcionar agora no final de 2022, para dar oportunidade às pessoas. Nós universalizamos o SAMU, nós levamos policlínicas, UPAs, a assistência mais próxima à população. Precisamos fazer mais? Precisamos. Donato, eu comprei 4 hospitais nessa pandemia. Inclusive um hospital aqui de Fortaleza, privado, que estava fechado há 10 anos. E só lá nós montamos, na época, 150 leitos de UTI que ajudaram a salvar vidas de cearense. E hoje o hospital virou público, atendendo a fazer cirurgias, diminuir as filas de cirurgia no estado do Ceará. Então, são temas cruciais, importantes, né, prioritários, além da questão do emprego, que é uma grande preocupação hoje pela taxa de desemprego no Brasil, que eu quero, repito, lá no Senado Federal, ajudar o Lula e ajudar o Eumano aqui como governador. Eu tenho dito, repito aqui se eu estou tirando aqui um pouco da pergunta, mas eu tenho dito, Donato, que nós temos uma oportunidade. Eu não tive a oportunidade e a sorte de ter tido um presidente ao meu lado, presidente parceiro. O Eumano tem a chance de ser governador, de ter o Lula como presidente da República e ter, se Deus quiser, e o povo cearense me der essa oportunidade, um senador para ajudar ao Ceará e ajudar o presidente Lula. É o que eu tenho dito, o Ceará 3 vezes mais forte. Portanto, essa é uma oportunidade que eu quero aqui pedir ao povo do estado do Ceará. Eu vou até aproveitar aqui pegar uma carona entre os candidatos ao Senado. O senhor é o mais conhecido, governador por quase 8 anos. Nesse caso, o senhor deve focar mais no apoio a Eumano, com articulações junto a prefeitos, do que propriamente em sua campanha? Olha, Nonato, nós lançamos praticamente o nome do Eumano há praticamente um pouco mais de 2 semanas. O Eumano é um deputado, ele coincidiu o mandato dele de parlamentar com o meu mandato de governador, foi o líder do meu partido na Assembleia Legislativa. Todos os projetos que nós aprovamos, porque é importante a população entender que quando a gente faz um concurso público, quando a gente cria um programa como Mais Infância, como o programa das Areninhas, como o programa do Vale Gás, como o programa do Auxílio Catador, como o programa do tablet. Hoje nós somos, Nonato, o único estado do Brasil que entrega um tablet e um chip de conectividade para todos os alunos da rede pública do ensino médio do estado do Ceará. Todas essas políticas são aprovadas pela Assembleia, são aprovadas pelos deputados. O Eumano sempre é um homem de diálogo, homem simples, humilde, de diálogo, filho de um agricultor e de uma professora, que estudou na vida, se formou, virou advogado, advogou sempre os mais pobres no Ceará, depois deputado de 2 mandatos. Portanto, o Eumano está preparado, conhece o governo como ninguém, portanto está preparado para dar continuidade, aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, e tudo aqui nos 8 anos meu e da Isolda aqui no estado do Ceará. Então, nós vamos mostrar que o meu candidato aqui no Ceará é o Eumano, porque a grande maioria da população ainda desconhece isso. Então, o Eumano é o nosso candidato, o candidato do Camilo, o candidato do Lula, para dar continuidade ao trabalho que o Camilo e a Isolda realizou ao longo desses 8 anos aqui no estado do Ceará. Era o primeiro nome, ou a professora Isolda seria a candidata? Não, o Ceará sabe que eu sempre fui um homem de diálogo, de respeito, Nonato. A governadora Isolda, infelizmente, não deram o direito da governadora Isolda Sela, uma mulher extraordinária, foi minha vice durante 7 anos e 3 meses, né, ter o direito à reeleição, sentada na cadeira. E eu sou um homem muito justo. Cometeram uma grande injustiça na história política do estado do Ceará, e a história dirá. O processo no PDT não foi legítimo? Eu não vou... Isso para mim está ultrapassado, está superado. O importante agora é que o Eumano representa e vai representar nessa eleição. A nossa proposta é fazer uma campanha propositiva, sem ódio no coração, mas com sinceridade, com transparência, mostrar o que foi feito e mostrar o que precisa ser feito. Nós temos muitos graves problemas ainda no Ceará, Nonato. Desafio na segurança pública, desafio no emprego da população, o esforço que a gente tem feito, né? Mesmo com todo o esforço, a importância de políticas nacionais para gerar mais emprego para a população cearense. Então vamos fazer um debate com franqueza, com sinceridade, levar o povo cearense com amor, com transparência, as propostas do Eumano, do Camilo e do Lula aqui para o estado do Ceará. O PDT, alguns integrantes do PDT acusam o PT de ter causado rompimentos. Deve ser o PT?
Olha, a população cearense me conhece, sabe que, repito, que eu sou um homem de diálogo e de respeito. Mas isso precisa ser recíproco, né? Avalie em qualquer cenário, em qualquer estado ou em qualquer situação, uma mulher governadora sentada na cadeira de governadora, do partido deles, né? E tem o direito de ir por reeleição, onde todos os partidos da aliança apoiariam e você ter tirado esse direito. Então, infelizmente isso aconteceu, mas repito, isso está superado. Vamos agora, nós iniciamos ontem uma campanha eleitoral aqui no Ceará, uma campanha curta, né, porque são 45 dias. O programa de televisão começa agora, se não me engano, dia 26 aqui no Ceará, onde nós vamos apresentar o Elmano, uma pessoa que tem uma história de luta, repito, me ajudou muito no meu governo, e a Isolda é um homem de diálogo que agrega, que esse para mim é um estilo importante de cuidar das pessoas. Donato, um gestor, ele precisa, nós não só vivemos de obras, as gestões. O mais importante, a obra mais importante do gestor é cuidar bem das pessoas, é ter atenção, né? Você vai dizer que vai resolver todos os problemas? Não, ninguém consegue resolver todos os problemas em 4 anos, em 8 anos. Mas você consegue identificar as prioridades da população, focar naquilo que é mais importante, dar atenção, ouvir a reclamação. Você sabe que no meu governo eu criei aquele meu contato toda semana, né? Era a minha live, meu bate-papo, exatamente para ouvir a população, né? Então, eu acho que esse é o estilo que eu defendo e esse é o estilo que o nosso, se Deus quiser, futuro governador Elmano irá continuar implantando aqui no estado do Ceará. Banfield, a gente vai para o intervalo, você deixa aquela pergunta para que o candidato responda logo em seguida. Na volta, né? Sobre Camilo, o que o senhor falou agora sobre o caso da Isolda, né? O direito dela, a reeleição, lideranças do PT falaram que poderia, né, até especularam com preconceito contra a mulher. E aí eu vou puxar um pouquinho sobre perguntar a você sobre a presença feminina na chapa, né, encabeçada agora pelo Elmano, que tem como vice a Jade Romero, indicada pelo MDB. Houve até ali uma dificuldade do MDB encontrar um nome, e também as suas suplentes, né, são mulheres. É uma forma de tentar compensar esse discurso da ausência da presença feminina, ou do problema do preconceito contra as mulheres na política. Próximo bloco, né? O intervalo é rápido. São 9h58. Estamos de volta na entrevista aqui com o candidato ao Senado, Camilo Santana. E você pode também interagir conosco, você das redes sociais, do YouTube, do Twitter, do Facebook. Mande também pelo nosso zap 981543814 sua pergunta para o candidato. O Camilo Banfield havia deixado para o candidato uma pergunta, você pode repeti-la para quem ligou o rádio agora? Pois não, a gente estava comentando sobre a participação feminina, né, na política. Houve uma polêmica muito grande envolvendo a não indicação de Isolda Sela para a reeleição, e setores, algumas lideranças, inclusive do PT, partido, né, do candidato, chegaram a falar sobre esse preconceito contra as mulheres na campanha. No entanto, né, há uma cobrança também até de adversários, que não houve essa presença feminina na cabeça de chapa, né, da candidatura, enfim, petista. E o PT colocou uma mulher como vice, né, do Elmano, a Jade Romero, do MDB, e as duas suplentes, do primeira e segunda suplente, né, do candidato Camilo, são mulheres. É uma forma de tentar prestigiar, enfim, Olha, Vanderlei, eu acho que a presença feminina. Antes de fazer a crítica, devia fazer uma autocrítica, porque nenhuma candidatura ao governo tem mulheres na chapa. A única que tem é o Elmano. O Elmano é o único candidato a governador que tem uma mulher como vice-governadora na chapa. Então, isso, até porque praticamente metade ou mais metade da população são mulheres. É uma forma de reconhecer o trabalho, a importância das mulheres na política. E eu tive a honra também de escolher duas mulheres, né? Duas grandes mulheres, uma atual deputada Augusta Brito, que é lutadora pelos direitos das mulheres na Assembleia Legislativa, e a outra, Janaína, que foi secretária do meu governo, que sempre esteve ao meu lado, para representar as mulheres também na chapa do Senado. Então, acho que isso dá uma demonstração, o Elmano dá uma demonstração importante da importância das mulheres na política e na gestão também. Aliás, o candidato Elmano já defendeu que 50% do seu secretariado no seu governo
será de mulheres. Será uma paridade entre homens e mulheres para ocupar os cargos importantes do governo, num futuro governo, a partir de 2023. Candidatos, de acordo com a pesquisa IPEC, que foi divulgada na segunda-feira, 57% dos nordestinos declaram votar em Lula no primeiro turno, contra 22% que dizem apoiar a reeleição de Bolsonaro. Na sua opinião, com essa performance, a principal estratégia é colar cada vez mais o Eumano a Lula e uma dose exagerada pode ofuscar o candidato? Eu acho que o Eumano tem vida própria, é um homem que tem uma história, tem um passado de luta, e o que nós vamos apresentar à população, repito, Donato, aqui, talvez o Ceará tenha uma oportunidade, o que eu não tive, a sorte de ter um presidente parceiro e alinhado, com o governador. Então nós podemos ter nos próximos 4 anos um presidente da República, o Lula, um governador alinhado do mesmo partido do presidente Lula aqui no Ceará, e isso facilita muito as ações, os investimentos, as políticas e, repito, ter também a oportunidade de ter um senador também alinhado também com o governador e com o presidente da República. E nós temos, inclusive, o tema da nossa campanha é o Ceará 3 vezes mais forte, exatamente com esse objetivo, de ter um presidente, um governador e um senador alinhados para trabalhar, para ajudar ao Ceará e aos cearenses, porque nós precisamos de muita coisa ainda para o Ceará, Donato. Nós precisamos ainda investir muito em segurança pública, nós precisamos investir muito ainda em saúde, nós precisamos investir muito ainda em educação, em geração de emprego e oportunidade para os cearenses. O Ceará, nós construímos uma estratégia importante, Donato. Nós, ao longo do nosso governo, nós construímos o Ceará 2050, porque nós perdemos, Vanderlei, a cultura de planejar a médio e longo prazo o Estado. Então hoje nós temos um documento construído pela academia, com o setor produtivo, com os empresários, com a sociedade civil, quais o potencial e quais as expectativas que o Ceará tem para o seu crescimento. É tanto, Donato, que quando a gente criou a ideia do hub aéreo, que chegamos a ter 48 voos internacionais por semana, só tínhamos 8. E agora infelizmente a pandemia prejudicou muito, praticamente dobrou o tamanho do aeroporto. Nós estamos voltando agora com os voos internacionais. Isso significa trazer mais emprego para o Ceará, trazer mais turistas para o cearense, trazer mais oportunidade para os nossos hotéis, para os nossos restaurantes, para o motorista de táxi, de Uber, para o guia turístico. Quando a gente criou também a estratégia do hub portuário, nós fizemos uma parceria com Roterdão. Hoje o Porto Pecém, Donato, está com uma movimentação de carga maior do que o Porto de Pernambuco, o Suape, que é mais antigo do que o do estado do Ceará. Hoje nós somos o porto com o maior volume de carga de cabotagem do Brasil, ao Porto Pecém, fruto dessa estratégia de sermos aqui um hub portuário, ao mesmo tempo do hub tecnológico. Todos os cabos, talvez os cearenses não saibam que todos os cabos de fibra ótica que entram, que levam internet ao Brasil, todos entram pelo Ceará. E a estratégia de trazer os data centers, a Angola Cable, a Amazon para o Ceará, para gerar oportunidade para essa meninada, para a juventude, na área de tecnologia. E agora, Nonato, o hub do hidrogênio verde. Nós temos uma oportunidade nos próximos 10 anos dobrar o PIB do Ceará, a economia do Ceará. Nós fomos pioneiros na estratégia do combustível verde, que vai substituir o petróleo, no futuro. O Ceará vai estar despontando nisso. Então é uma nova economia de inovação que nós estamos construindo aqui no estado do Ceará, com oportunidades, porque há uma preocupação muito grande de gerar emprego e oportunidades para os cearenses. Camilo, nosso tempo aqui está correndo e falar um pouquinho agora de campanha. Ontem o senhor falou num evento no Cariri que às vezes é preciso tomar decisões e que o senhor não quer entregar o Ceará em mãos erradas, mas não especificou bem. Vale para os dois adversários melhor pontuados, o Roberto Cláudio? Eu não vou falar de adversários, eu vou dizer Capitão que, para mim, quem o mais preparado, o que tem as melhores condições, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua forma de diálogo, por conhecer o governo, ao longo desses quase 8 anos acompanhando todas as políticas públicas do governo do estado do Ceará, lá na Assembleia Legislativa. Então, para mim, o mais preparado é o Eumano para dar continuidade ao governo do Camilo e da Isolda, claro que corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, melhorando onde precisa ser melhorado, avançando onde precisa ser avançado, mas sempre olhando para frente. O Ceará não pode retroceder, Vanderlei. O Ceará hoje é uma referência para o país. Foi o estado que mais fez investimento público no Brasil nos últimos 7 anos.
sem ter o apoio de um presidente. Eu enfrentei crises econômicas, políticas, seca, motim e pandemia. E o Ceará se manteve o estado que mais fez investimento público do país, que me deu a oportunidade de construir escolas, hospitais, UPAs, policlínicas, estradas, raio, investir em segurança pública. Porque não é só no discurso, tem que ter a capacidade de realizações. E o Ceará mostrou isso para o país. O Ceará, Vanderlei, é o estado mais transparente do Brasil, nota 10 em transparência com o uso dos recursos públicos. Eu não tive um escândalo nos meus 8 anos do meu governo. A seriedade do nosso governo. É o estado que tem a melhor educação pública do país. Nós temos educação pública melhor do que estados ricos da federação. Isso é uma construção. É um estado que tem uma das maiores redes de saúde pública do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, não. É o Banco Interamericano que faz investimentos aqui no Ceará. Precisamos melhorar? Precisamos. Precisamos avançar? Precisamos. E repito, é o estado que tem investido fortemente numa área delicada, desafiadora, que é a segurança pública. Mas repito, segurança pública não se vai resolver com discurso fácil ou com mágica. Vai se resolver com trabalho, com dedicação, com integração, com investimento. Né? Tá bom? Claro que não está. Mas nós estamos construindo caminhos para garantir que o trabalhador, que o cearense tenha maior paz e tranquilidade. Esse é o nosso desejo. Mas é preciso persistência, é preciso estar agarrado com o problema 24 horas, é preciso, repito, integração com os municípios e é preciso, acima de tudo, prevenção, que é isso que nós estamos construindo aqui no estado do Ceará. Ainda sobre eleição, também é uma eleição bem diferente. É disso que eu estou falando. Não, tá certo. Eu não estou falando de adversário, estou falando que o melhor, o mais preparado, que tem condições de dar continuidade a esse trabalho é o Eumano. Certo. E é o meu candidato. Bom, mas essa eleição é uma eleição diferente, são 3 candidaturas competitivas aqui no Estado. Aqui no Estado temos aí também a polarização nacional, com Ciro Gomes também tentando furar essa polarização. E Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, tem dito que um dos motivos do rompimento da parceria aqui no Estado foi porque o ex-presidente Lula ofereceu um ministério para o senhor. Né? E eu pergunto, procede isso aí? Eu não vou nem responder isso. O próprio partido já respondeu nacionalmente. Se o presidente Lula foi eleito, ele convidar. Nunca existiu, né? E repito, não vou entrar nesse debate, né, com o ex-governador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui relacionada ao candidato do PDT ao governo, Roberto Cláudio. Ele citou em uma entrevista ontem a questão de obras paralisadas, como se uma crítica também ao seu governo. Ele citou que se tivesse sido governador com 8 anos, ele teria concluído o aquário. Olha, Nato, eu fico triste com esse comentário, porque se eu fosse governador de novo, eu também não botaria dinheiro público para construir aquário aqui no Ceará. Eu continuaria investindo em educação, em segurança, em saúde, que é isso que a população precisa. Como investir no JF2. Quem deu os recursos para a construção do JF2 aqui em Fortaleza foi o governo do Estado. Aliás, Donato, é importante a população de Fortaleza saber, ainda no governo do atual prefeito, eu assinei um convênio de 72 milhões de reais por ano para manutenção do JF2 aqui em Fortaleza. Então, esse para mim, os recursos são prioridades para isso. O que nós tentamos fazer ao longo desse governo foi fazer parcerias com a iniciativa privada para que eles viessem investir nesse equipamento importante. É um equipamento importante para o Ceará, mas é um equipamento que nós compreendemos que deva ser feito pela iniciativa privada, né? Então, infelizmente, com crise econômica, com dificuldade de investimentos, né? Nós não aliás, chegamos até a assinar. Eu fui à China, fui à Europa, fui atrás de parceiros, porque é um equipamento gigantesco, um equipamento um dos maiores do mundo. Então, é preciso ter um investidor privado para fazer esse investimento do aquário. Portanto, eu, como governador, não tive... A minha decisão foi não investir 1 centavo do dinheiro público do povo cearense nesse equipamento. É o único equipamento que, repito, está aí parado por conta dessa decisão, por ter priorizado saúde, educação, segurança pública para o povo do estado do Ceará. E se fosse governador de novo, também não colocaria nenhum centavo de recursos, né? Ao contrário, nós vamos continuar, compromisso do Eumano, compromisso da Isolda, de continuar construindo uma parceria privada para fazer esse investimento importante aqui no estado do Ceará. Nós sabemos que o senhor é um político que tem reconhecidamente um perfil de diálogo e moderação. Ficou alguma mágoa do ex-prefeito? De forma alguma. Eu fui grande parceiro, né? E repito,
muitas realizações na capital, Nonato, foram em parcerias com o governo do estado. Nós queremos, na época, inclusive, o Juntos por Fortaleza. Investimentos em areninhas, investimentos em urbanização de praças, investimentos em urbanização de lagoas, como da Maraponga, da Parangaba, né? O governo do estado do Ceará entreguei antes de sair do governo, uma recuperação num equipamento importante que é a Estação das Artes, Belchior, lá no centro da cidade. Agora também, lá na Sabiaguaba, o polo gastronômico da Sabiaguaba também foi uma obra importante do governo do estado, o VLT, todas as obras importantes em parceria na área da saúde, na área da segurança, na área da habitação, né? Então, são parcerias importantes que, independente, repito, Nonato, um governador, independente de quem seja o prefeito, é importante as parcerias para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Isso atende a primeira resposta sua. Nós estamos aqui, nós somos adversários nessa eleição, né? Nós não somos inimigos, né? Até porque para mim isso não existe na política. Eu faço política com respeito, com ideias, com propostas, né? E a minha posição nessa eleição é defender uma candidatura do Eumano, junto com a candidatura do Lula, junto com a candidatura dos nossos candidatos a deputados federais e estaduais, para que o Ceará possa continuar crescendo, se desenvolvendo, com mais oportunidades. E me lembrar mais uma vez, Nonato, talvez a oportunidade que eu não tive ao longo desses 7 anos, talvez o Eumano poderá ter, de ter um presidente, um governador e um senador alinhados para ajudar o povo cearense e ajudar o estado do Ceará. Nós estamos chegando ao final. Você tinha uma pergunta bem Tem rápida? uma perguntinha, né? Na convenção, né, de lançamento da candidatura do Eumano, o senhor falou que nada vai separá-lo de Cid Gomes. O senhor tem conversado com ele depois disso? Olha, eu aprendi com meu pai, que o Nonato conhece, um homem de 85 anos, que na política ele tem que ter gratidão, lealdade. Eu tenho uma relação pessoal com o senador Cid. Eu servi ao seu governo durante 8 anos. Fui escolhido para continuar o trabalho dele aqui no Ceará com muita honra do povo cearense. Portanto, nada abalará a minha relação e a minha amizade com o atual senador Cid Ferreira Gomes. Governador, muito obrigado. Chamando de governador É costume, né? Força do hábito. A gente agradece, candidato, a sua participação aqui. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Nonato, a você, agradecer ao Vanderlei, agradecer também ao Yuri, a toda a equipe da Jangadeiro e do Jornal Jangadeiro, e me dirigir ao povo cearense, primeiro agradecer sempre o carinho, a energia que sempre vocês me receberam em todos os cantos que eu ando no Ceará, e dizer que estou me colocando aqui mais uma vez à disposição do povo cearense, primeiro quem sabe a Deus e a vontade do povo cearense, para continuar. Eu fiz uma opção, Nonato, na minha vida pública de servir ao meu estado, de entrar na política para servir, para cumprir o verdadeiro papel da política, que é ajudar a transformar o meu estado, ajudar a melhorar a vida das pessoas mais pobres do meu estado. É o que eu procurei fazer ao longo desses 7 anos, enfrentando muitos desafios, e é o que eu quero, se o povo me der essa oportunidade, de também continuar trabalhando lá no Senado Federal. Ajudar o Lula, se Deus quiser, futuro presidente da República, e ajudar o Eumano, futuro governador, se Deus quiser, e o povo cearense, para que a gente possa continuar fazendo o Ceará avançar cada vez mais. Muito obrigado. Não sei se eu posso dizer o número aqui, pode? Pode. Lembrando que o número do Lula é 13, o número do Eumano é 13, é o mesmo do Lula, e o senador é 13 mais um 1, é 131, né? Então, o Ciro Tomás, o nosso superintendente, deve estar ouvindo a nossa entrevista. Porque a gente fica receoso, fica na época ainda que não começou as eleições, a gente ficava meio receoso de falar. Ele teria uma pergunta, essas figas já são as passagens por Canidé, Juazeiro? Ontem nós começamos aqui em Fortaleza, percorremos 32 bairros com o VLT, que é um transporte importante que nós inauguramos, implantamos aqui em Fortaleza. Depois nós fomos para Canindé, pedir as bênçãos de São Francisco de Assis, e depois fui ao Cariri, lá o Padre Cícero, ao Santo Antônio, a Nossa Senhora de Fátima, para abençoar. Para botar um bocado de... Aí já estou aqui com as fitinhas. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Obrigado. São 10h14.